Sejam bem-vindos, este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual, Adilson Oliveira, Verbo Online, olá, e Davi da Silva, Bari Lanches, tá bom? Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta e já vamos iniciar nosso programa de hoje com os principais destaques que eu já inicio comigo mesmo. Vamos fazer vamos dar aí uma noção do como é que está a campanha dos três principais candidatos em nossa região. E o candidato do governo chega numa reunião muito tensa com uma pesquisa debaixo do braço, onde ele não estava muito bem não. E o nosso próximo destaque está agora com a Adilson Oliveira. Nós vamos falar sobre os dados da segurança pública. Em Taboão da Serra, aumentaram os furtos e roubos de veículos. Um outro assunto é que após o pai destruir a frente de duas casas no Jardim São Judas, o vereador Sandro Aires colocou funcionários da prefeitura para fazer a reforma e com material da administração municipal. Os próximos destaques de Davi da Silva. Nós vamos trabalhar aí uma linha, a pauta que nós vamos trabalhar hoje é uma linha de suspeição de que o ambiente do acidente da Multitainer tenha sido alterado, num comportamento de fraude processual. E também vamos falar do comportamento da MTU que está colocando o eleitor em risco de não ter transporte coletivo suficiente no dia 2 de outubro, próximo domingo. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. E vamos iniciar nosso programa de hoje com os meus destaques. Candidato do governo, nesta segunda-feira, chega numa reunião com vereadores muito tenso. Isto porque, com uma pesquisa debaixo dos seus braços, o governo de Taboão da Serra, onde uma reunião muito tensa na Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, com a pesquisa debaixo dos braços, todo tenso, muito nervoso, e onde ele não está muito bem colocado, não. Ele está transferindo tudo isso para a campanha toda. Vocês vão fazer. Ele disse o seguinte: nós vamos perder essa eleição e o culpado são vocês. O que você acha, Adilson Oliveira? Olha, é normal, né? Até de certo ponto normal, que um candidato, quando está bem numa campanha, depois do resultado ele se vê vitorioso, ele chame para si, né, todo o mérito da conquista. Agora, quando está mal, né, transfere a responsabilidade para a equipe. O fato, nesse caso, é que realmente, acho que no caso aí são as duas coisas, né? Acho que o candidato, não trabalhou bem a campanha, o candidato, nós estamos falando do candidato Eduardo Nóbrega, do Podemos. Ele é um candidato muito identificado apenas com Taboão, com pouca projeção fora do município, e ele não teria trabalhado bem, aliás, ter feito algumas composições muito questionáveis, sem muito efeito prático. E o governo Aprígio, é isso que nós estamos vendo, vocês estão vendo, a gente tem falado aqui toda semana, é um governo que vai mal, é mal avaliado. Davi da Silva. Olha, eu garanto para você que está nos assistindo que eu não tinha a menor ideia dessa reunião, né? Até porque a gente só se encontra mesmo no dia de gravar o programa, que já está de bom tamanho, né? Mas no sábado me chamou a atenção de uma pessoa que é político, né, desse grupo
do prefeito Aprígio, comentando o clima do final de uma caminhada que eles fizeram pela região, e eles terminaram isso lá na Praça da Juventude, no Imbu, e esse rapaz observou o seguinte no Facebook dele: nosso deputado, no caso Eduardo Nóbrega, ficou um pouco desapontado com a ausência de algumas lideranças, e o próprio prefeito Aprígio comentou num tom aborrecido. Então, esse clima de arranca-rabo, né, que teve na segunda-feira, decorrência dessa observação que eu fiz no sábado. Então, eles ficaram no domingo cozinhando um macarrão meio indigesto. E conforme a gente já tinha adiantado, a coordenação fez um encontro para a Renata Abreu, né, presidente do Podemos, que a gente pode revelar que está lá. Para adoçar, porque ela enviou. Agora nós temos dados porque está lá na prestação de contas. Ela enviou R$500 mil para a campanha aqui. 500 mil reais está lá. Então, na segunda-feira ela falou assim: cadê os vereadores? Somente 4 vereadores compareceram e me parece que eles venderam a Câmara Municipal. Isso foi lá, chegaram. Venderam 13, entregaram 4 e mais uma discussão tensa ali na coordenação, Adilson. Me chamou a atenção esse relato a qual o Davi se referiu. Eu também havia... Me dá de olho, né? Havia, né? Ele não falou o nome, mas eu vou falar. É o Donizete Samuel, que é ali uma liderança muito conhecida ali no Jardim das Oliveiras, Marabá, né? Ele fez esse relato meu. Agora o que me chama a atenção, primeiro, o que o candidato, o que eu acabei de falar, o Eduardo Nóbrega tem pouca projeção fora de Taboão. Por que ele foi fazer um comício no Imbu, ali no Jardim São Marcos, que é um reduto de outros candidatos de outra liderança política? Primeiro ponto, quem foi o gênio que levou o candidato a fazer um discurso lá? Num terminal de ônibus, aliás, que é intermunicipal, totalmente destruído, vandalizado. Dá dó dos passageiros que usam aquele terminal. Banheiro totalmente detonado, né? As bacias todas quebradas, sujeira por toda parte, uma falta de conservação que dá dó, né? E o segundo ponto, justamente isso, né? Como é que uma postagem, né, dando mostra cabal do clima da campanha, deixam postar esse tipo de coisa, né? Realmente uma falta de coordenação, né? Bom, pelo menos a verdade veio à tona. Ok, vamos passar então uma pincelada, agora eu vou dar uma pincelada sobre os principais candidatos aqui da cidade de Taboão da Serra. A campanha de Analice Fernandes, a candidata a deputada estadual, ela fez ali, me parece que fez uma boa visualização, com vários banners na rua, fez uma boa visualização, carreatas, né? O candidato do governo Eduardo Nóbrega também veio com uma boa visualização, com bastante pirulitos, né? Que é chamado aqueles banners que ficam na rua, fez uma boa visualização, um pouquinho ficou atrás do candidato Daniel, candidato a deputado estadual, na visualização ficou um pouquinho inferior, mas também fez bastante reuniões com moradores. No entanto, eles apostou mais no chinelo, né? Gastar a sola de sapato, com reuniões em casas, reuniões menores, com 200, 100, fizeram isso. Então, uma boa campanha, uma visualização boa, foi ali mais um convencimento, né, Adilson? Assim, são as 3 principais candidaturas, né? Há uma disputa acirrada, não é? Eu creio que a Analice saia na frente, até por conta que ela está no mandato, já no 5º mandato, vai para uma 6ª tentativa de reeleição, né? Mas nesse aspecto, se me permite, Marcos, eu queria fazer um comentário relacionado a uma outra candidatura a deputada federal, de Eli Santos, do Republicanos, que tem uma atuação ali, irmã do prefeito Ney Santos, que ela teve duas propagandas eleitorais julgadas irregulares pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não é? O comitê dela tinha adesivação que
dava uma ideia, dava uma menção visual de um outdoor, que é proibido, né? E outro aspecto interessante é que a Eli disse para a Justiça Eleitoral que o comitê central dela é na Rua das Camélias, no centro de Taboão da Serra, e o comitê aparece lá como na Avenida Rotary. Então, a propaganda só pode ter meio metro quadrado, né? A propaganda regular. Então, lá no comitê, ela não poderia ter mais do que meio quadrado de propaganda, só se fosse o comitê central. Como não era o comitê central, já que ela disse que o comitê era em Taboão da Serra, a propaganda dela foi julgada irregular. E uma outra propaganda é que a campanha estendeu um painel enorme num terreno também às margens da Avenida Rotary, ali na altura do São Marcos, e também essa propaganda, com efeito de outdoor, foi julgada irregular. Davi da Silva, rapidinho então, como é que você viu a campanha dos 3 principais candidatos, 4 da região, mas os 3 principais? A visão é a mesma, é isso aí. Então, nós vamos aí para o nosso próximo destaque de Adilson Oliveira. Começo com a segurança, que é uma questão, né, que aflige muitos moradores, né, como é natural. Saíram os dados de agosto em Taboão da Serra. Taboão da Serra registrou aumento de roubo e furto de veículos. O furto de veículos, que é aquele sem a presença do proprietário, do condutor do veículo, passou de 37 furtos em agosto de 2021 para 41 em agosto deste ano. Então, nós estamos nos referindo apenas ao mês de agosto. E o roubo, e aí sim, mediante violência, passou de 13 em agosto do ano passado para 16 em agosto deste ano. Um aumento, né? O secretário de Segurança de Taboão estava dizendo que diminuíram os números dos principais indicadores de violência. A gente está vendo que as estatísticas da própria Secretaria Estadual de Segurança desmentem o secretário. Davi. Mais o mesmo. Mais o mesmo, Davi. Falamos, Próximo destaque, então, de Adilson Oliveira. Uma denúncia, uma liderança comunitária ali na região do São Judas relata que o senhor Sandrino Maciel bateu com um caminhão ali na rua Armando Posse, no São Judas, bateu com o caminhão ali num trecho de descida, bateu com um caminhão baú em 2 fachadas, em 2 residências, na frente de 2 casas. Né? Felizmente, não havia ninguém na rua, era noite, é uma rua até com movimentação. Fala-se ali no São Judas, mas ali na altura do Jardim Escândia, ali próximo a Vicente Leporassi. E, muito bem, aí os proprietários quiseram, né, não ter prejuízo, evidente, né, que o condutor do caminhão arcasse com o prejuízo, com os danos. O que aconteceu, segundo a denúncia? O vereador Sandro Aires, né, como o pai dele que causou o prejuízo, a vez de ele fazer a reforma, ou o pai, ou ele, vereador, arcando do próprio bolso, primeiro, ele colocou os funcionários da prefeitura que trabalham naquela região e estão a serviço deste vereador para fazer a conservação e manutenção ali das ruas, colocou esses funcionários para trabalhar lá, para fazer o reparo da fachada das casas e ainda com material da prefeitura. Né? Esse é o relato do denunciante, uma liderança comunitária ali da região, né? E é assombroso isso, né? Usar, enfim, funcionários e material da prefeitura para arcar com um prejuízo de terceiro, de particular, causado pelo pai do vereador, o senhor Sandrino Maciel. Muito bem,
nós procuramos o Sandrino Maciel, ele não respondeu aos nossos contatos, e procuramos também o vereador Sandro Aires. Quando ele viu que era o Verbo, ele já bloqueou a ligação e depois não atendeu os nossos telefonemas para se manifestar sobre essa denúncia. Também procuramos o governo Aprígio, através da Secretaria de Comunicação. Também, adivinha o que aconteceu? Também não se manifestou sobre uma denúncia grave, né, sobre usar a máquina pública em benefício próprio para resolver um problema particular causado pelo pai do vereador. Eu só vou reforçar mais uma vez, vou falar isso a toda hora. Então fica o espaço aberto aqui para o vereador Sandro Aires, para o pai dele, o espaço continua aberto para que, se quiser manifestar, ficar à vontade. Davi da Silva. E principalmente porque não é apenas um fato assombroso, né? É um crime, é crime administrativo, é o famoso patrimonialismo, né? É usar o bem público para resolver problemas particulares. E a denúncia parte, né, de fonte fidedigna, é um fato material constatado e vai dar problema. Pode se preparar que você não vai responder, né, os telefonemas do nosso amigo Adilson, também sei que não vai atender ao convite do nosso colega Márcio, mas você vai ao Ministério Público responder por esse crime, junto com o prefeito que forneceu máquinas, pessoas e talvez até material. Então no Verbo Online você vai ver, né, nesta quinta-feira, nós estamos gravando o Roda de Fogo nesta quarta. Na quinta. Na quinta-feira você vai ver os detalhes dessa história, inclusive com vídeos, né, e todo o material que a gente conseguiu obter, além do relato do denunciante, sobre este caso. Fica aberto então o espaço mais uma vez. Vou sempre frisar aos nossos telespectadores que nós fazemos questão de ouvir o outro lado. E se não quer responder, não está no seu direito, está no seu direito, mas nós procuramos todos sempre ouvir as outras pessoas envolvidas. Próximo destaque então, vamos lá com o Davi da Silva. O crime que aconteceu dentro da Multitrainer, né, que não há de se falar em acidente, porque com os novos depoimentos, com a coleta de novos detalhes do que aconteceu dentro daquela fábrica, a coisa caminha realmente para a constatação de um crime. E um dos mais graves, o Verbo inclusive já até colocou, que foi a alteração, a possível alteração do local do crime. Inclusive, uma coisa muito grave, que é manipulação de pessoas mortas. A tentativa de tirar propaganda eleitoral que estava ou próximo ou dentro de algum pertence dessas pessoas. E aí a gente teve o cuidado de aprofundar o assunto. Quem incorreu, lógico, o secretário, né, de obras lá do Imbu garante de pé junto que eles não tiveram a ousadia de entrar no local, mas o secretário está lá para mentir, né? E a polícia tem que trabalhar rapidamente, parece que já está trabalhando nesse sentido, e comprovado que alguém entrou disfarçado de defesa civil, porque houve isso daí. O presidente da Câmara do Imbu, ele se disfarçou de trabalhador da defesa civil, fez selfie, né, como se estivesse num ambiente adequado para promoção pessoal, e confirmado que alguém entrou lá, que tenha retirado um único santinho do chão, ele vai estar em curso no artigo 347 do Código Penal, que diz o seguinte: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoas com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, quem mexeu naquele ambiente, seja para tirar um santinho do chão, está submetido a esse artigo 347, sujeito a 6 meses ou 4 anos de detenção mais multa. Então, quem entrou lá está enrolado nisso daí. O que mais tem incomodado a gente é a demora, inclusive do próprio Ministério do Trabalho, em fazer a auditoria, soltar o laudo. Vocês terem uma ideia,
teve uma morte na Simpal no dia 22 de fevereiro de 2022 e o laudo saiu só em julho. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos alerta sempre para isso. Esse governo federal atual sucateou a fiscalização do trabalho, está totalmente desmantelado. Nós temos aqui uma fala do próprio Ministério Público do Trabalho, que eles dizem o seguinte: nós vamos apurar todos os fatos envolvendo acidentes de trabalho e as normas de segurança. E essa investigação, abre aspas, levará algum tempo. E você não pode trabalhar com isso daí, né? Você tem que colher rapidamente o depoimento dos funcionários. É famosa na psicologia e na própria perícia policial, né? A curva de esquecimento que acontece, a curva de esquecimento do Ebbinghaus, vai passando o tempo, as pessoas vão esquecendo alguns detalhes. O próprio secretário de Meio Ambiente lá de Itapecerica da Serra, ele diz que essa empresa Multitainer, ela teve um projeto dela já questionado, ela tinha recebido notificação em 2017 e 2019, e que em 2017 ela foi multada por ter um alvará vencido. Então fazia 5 anos que a prefeitura de Itapecerica da Serra tinha conhecimento e precisou, 5 anos depois, perdermos aí 9 vidas. Aí não dá. Então veja bem, o projeto original da obra, segundo a CETESB, foi aprovado em 2008 e ela tinha licença para funcionar como estabelecimento comercial. E aí vem essa Multitainer, comete esse delito e faz a alteração para ambiente industrial. E por que a gente sabe que o candidato Jones Donizete e a candidata Eli Santos não estavam visitando a empresa? Porque quando você vai visitar uma empresa, é acima de tudo você ver ela funcionando, é o funcionário desempenhando o seu trabalho. E a própria Polícia Civil hoje já chega à conclusão. Aquele mini auditório, ele recebia em torno de 10, 15 pessoas no máximo, em período de treinamento. O cara está entrando na empresa, você junta ali uma turminha de 15, e no dia, o candidato Jones Donizete, junto com a candidata Eli Santos, enfiaram cerca de 80 pessoas. E aí a estrutura desabou. Então, nós estamos diante de um crime que vai ter seus desdobramentos aí. E estamos falando isso daí no momento, lógico, já estamos chegando muito perto, né, do final das eleições, mas foi cometido esse crime. Aliás, são vários crimes, né? Um crime de omissão da prefeitura, um crime de sucateamento do Ministério do Trabalho feito pelo governo federal, que demora. Imagina, uma pessoa morre agora e sai do laudo 4 meses depois. Então, são muitos crimes e o sangue dessas 9 pessoas vai pesar muito na cabeça do eleitor. Tenho certeza, nesses dias aí, que é uma reflexão a ser feita. Uma tragédia anunciada, né? Tragédia provocada, né? Provocada. E o próximo destaque de hoje é um comunicado que está deixando todo mundo aí estupefato. A senhora dona EMTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos, disse o seguinte: domingo vamos trabalhar com o mesmo número de veículos de um domingo qualquer. A Companhia Metropolitana de Trens vai colocar trens a mais, os intervalos vão ser de no máximo 10 minutos e vão ficar com posições disponíveis para, se for o caso, abreviar. Então, nunca o passageiro vai ficar mais do que 10 minutos nas estações ferroviárias metropolitanas. A companhia do metrô disse o seguinte: eu vou colocar os meus trens normais, mas já fica o pessoal lá na ponta do terminal pronto para entrar em ação caso haja uma demanda maior. E aí a empresa de ônibus, que é justamente aquela que atende as periferias, os rincões mais longínquos, e onde também mesmo as pessoas que têm automóvel particular evitam de chegar com seus carros na porta das escolas, porque aquilo vira um inferno, uma balbúrdia, e a MTU diz que não vai acontecer nada demais no domingo. É um domingo normal, ela não vai ter ônibus extra, ela não vai ter motorista fora de escala, tá? Não está acontecendo nada de nada. Veja o caso de Taboão da Serra, por exemplo. Nós temos 223.917 pessoas aptas a saírem de casa.
Essa atitude, inclusive, da MTU e de outras empresas, o Adilson deve ter acompanhado isso, não sei se o Márcio recebeu, no domingo, algumas lideranças partidárias já estavam alertando para isso. Falou, cuidado, que a máfia dos ônibus pode querer tirar o ônibus de circulação no domingo. Aí chega no dia 26, a MTU assina. Falou, não, eu vou trabalhar como se fosse um domingo normal. É um domingo normal? Claro que não. É evidente que vai ter um fluxo muito maior. É evidente, né? Então, não poderia. O nosso espectador cotidiano sabe que nós temos uma pessoa que nos acompanha, que é o secretário adjunto de Desenvolvimento Regional, que atende os municípios, que é o Fernando Fernandes, ex-prefeito de Taboão, e ele está lá no governo do estado. Então, fica o alerta para que o governo ligue lá para a MTU, fala, vocês estão malucos? Vê que tipo de coisa que eles estão tomando, que a gente também quer. Ficar doido desse jeito. Deixar a população sem ônibus extra num domingo, que não é um domingo normal. Estou errado, ou seu Adilson? Obviamente que é mais uma situação de desprezo pela população que mora um pouco mais afastado. Né, se vai ter metrô, se vai ter trem... Porque o trem e o metrô, né, não atende a periferia da metrópole. O trem ainda atende em parte, mas o metrô, a gente sabe que nunca saiu da capital. Né? Então deveria haver realmente um reforço na frota dos ônibus intermunicipais para atender a população que vota também na periferia da metrópole. O Fernando sempre nos ouve, não é? Já chegou a citar o Roda de Fogo, então fica aí. Telespectador assíduo. Então, faz favor, né? Todo o poder que a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é justamente a que atende, né, os municípios. Eu não sei ainda, a gente vai precisar perguntar para o José Vanderlei como é que vai ficar os ônibus circulares. Mas como se trata da mesma empresa, precisamos tomar cuidado para a nossa população não ter dificuldade para ir votar. Porque um ônibus de domingo, ô Márcio, é um inferno. Durante a semana, né, já é precário, então esse é o... Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Vamos uns destaques finais aí, Adilson? Queria fazer um informe. Atenção, eleitores, este domingo, dia 2 de outubro, que vão participar das eleições gerais. Os eleitores da zona eleitoral 391 em Budas Artes, que votavam, ou melhor, votam, né? Ou votavam na escola Mirna Elisa Bonazzi, ali na Vila Regina, região do Santa Teresa, foram transferidos, os eleitores que votavam nessa escola, foram transferidos para a escola adventista, ali também no Santa Teresa. E os eleitores que votavam na escola Armando Vidigal, ali no São Marcos, votarão na NEI São Marcos. Então, na escola Armando Vidigal, votarão no domingo na NEI, na Escola de Educação Infantil São Marcos. Atenção para a alteração dos locais, desses dois locais de votação em Budas Artes. Davi da Silva? Nada além do que desejar boas escolhas, né? E que tenham aí um bom fim de semana. Quem tiver a fim de ter uma sexta-feira para distensionar esse clima todo que a gente está vivendo, a Júlia Ferreira é uma cantora aqui de Taboão da Serra. Ela vai estar acompanhada do Jorge Pereira, é um violonista lá da Associação Músicos do Futuro. A Júlia também tem uma grande trajetória lá no Músicos do Futuro. E eles vão estar sexta-feira, dia 30, no Violeta Bar e Restaurante, que fica na esquina da Avenida Lorena com a rua Padre João Manuel, lá no Cerqueira César. É um show muito bonito, uma casa realmente de categoria, e quem for só vai ter coisas boas e vai pro domingo com a cabeça um pouco mais aliviada. E o meu destaque final é que você exerça o seu direito de cidadão, vá às urnas, escolha o seu candidato para que nós tenhamos um país melhor. Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem com uma análise, né? Vamos fazer uma análise geral. Fique ligado, uma análise geral das eleições, dos números das eleições dos candidatos de Taboão da Serra. Até lá. Até lá. Um abraço.